Eu quero pensar com os queridos hoje sobre a mensagem de Jó para os pais no dia dos pais. Irmãos, nenhum pai com o perfil e o caráter de Jó, ele pensa em ter filhos para que as suas vidas, as vidas de seus filhos terminem em uma tragédia. Nenhum pai com o perfil e o caráter de Jó espera ser abandonado pelos seus filhos, ou que seus filhos se transformem em bandidos, homossexuais, prostitutas. Nenhum pai espera ser morto de forma brutal, amando da própria filha, como aconteceu com Manfred Richthofen na tragédia de 31 de outubro de 2002 na zona sul de São Paulo. Cada filho é como um sonho que nos enche de alegria e de expectativas. O problema é que nossos filhos não trazem os nossos sonhos embutidos na alma deles. O filho pródigo, ele tinha motivos de sobra para não sair de casa, para não abandonar o pai, para não desejar ver o pai morto. Ele tinha tudo, menos os prazeres que o mundo pecaminoso oferece. As coisas que o mundo oferece talvez não estivessem entre os desejos dos filhos de Jó, mas o texto diz que eles se envolviam em festas, em festanças. E o reto, porém pecador Jó, teve 7 filhos e 3 filhas. Detalhe, a Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. Agora, desviar-se do mal não significa que ele não tenha errado na vida. Jó também teve seus pecados. Esse homem criou 10 filhos como seu maior investimento. O maior patrimônio de Jó não estava no campo. Os animais que ele criava eram constantemente sacrificados no lugar de seus filhos. Jó era uma espécie de sheik do Oriente que tinha a sua família como seu maior tesouro. Mas de repente, Jó perdeu tudo, inclusive os seus filhos, seu bem maior. Agora deixe-me dizer uma coisa para você: se você perdeu alguma coisa na vida é porque não era seu. E também tudo aquilo que você reputa como seu não é seu, é de Deus. Você apenas administra aquilo que você recebe de Deus. O livro de Jó é o maior e o mais completo relato da Bíblia, a fim de mostrar a distância entre o Criador e a criação. A criação e os homens têm feito de tudo para fazer uma espécie de estreitamento entre o Criador e a criação. E parece que em determinados momentos as criaturas querem se sobrepor ao Criador. Mas o livro de Jó mostra que há uma distância muito grande. O livro de Jó estabelece as coisas: quem é Deus e quem é o homem, quem decreta, quem cumpre os decretos. O livro de Jó mostra a distância que há entre o soberano Senhor do universo e as suas criaturas limitadas e impotentes. Jó mostra a relação entre Deus, que sabe todas as coisas, e o homem, que nada sabe. Interessante que os homens pensam que sabem tudo sobre Deus, ou que sabem alguma coisa de Deus, e na realidade não sabem nada. A experiência de Jó chama a atenção para 3 lições muito claras nesse livro. A primeira delas está na mente desses homens que pensam que conhecem a Deus, mas na realidade eles têm um conhecimento do Criador apenas teórico. Lembre-se que um dia Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento que os seres humanos têm de Deus, ou ele é teórico, ou na maioria das vezes é fruto de uma consciência condicionada. A ideia que você tem de Deus geralmente foi aquilo que lhe falaram dele, e quase sempre aquilo que se fala de Deus para nós não é verdadeiro, não é a realidade, porque quem expressa a verdadeira pessoa e o verdadeiro ser de Deus é a Bíblia, coisa que os homens conhecem muito pouco. Então, primeira coisa é que os homens pensam que conhecem Deus. Segunda coisa, Deus nos aflige a fim de colocarmos para fora as virtudes que carregamos na alma. A aflição tem uma razão de ser. Em determinadas situações nós passamos por provas, por tribulações,
para colocarmos para fora aquilo que nós temos de melhor. Foram as aflições que mostraram a Jó a paciência que ele carregava, que ele guardava no coração. Foram as tribulações que revelaram o que Jó tinha de melhor, a sua paciência. Jó é a prova cabal e refutável de uma das doutrinas mais rejeitadas da Bíblia, a questão dos decretos de Deus. Jó recebeu uma sentença judicial, resultado de uma disputa jurídica, que nós seres humanos nem imaginamos que ela acontece. As pessoas têm a ideia de que o céu é um lugar de descanso, de repouso, de culto, de adoração, né? Lá só glória a Deus e aleluia. Mas não, queridos, observem que o que acontece com Jó é resultado de uma sentença judicial, resultado de uma disputa jurídica. Enquanto Jó está aqui na terra, curtindo sua casa, seus bens e seus filhos, estava acontecendo um julgamento no céu, para entendimento nosso. O que aconteceu no tribunal de Deus, no exercício de um dos mais profundos atributos da pessoa de Deus, que é a justiça divina. Enquanto Jó se realizava com os bens na terra, aconteceu então esse julgamento, essa disputa no céu. E eu fico observando esses vídeos idiotas que são postados por aí, onde as pessoas dizem que foram no céu, que viram mansões, que tiveram revelações do céu, que viram ruas de ouro, que viram muros. Queridos, céu é um lugar muito diferente daquilo que nós imaginamos. Quem pensa que sol é só culto está completamente enganado. Acontecem coisas lá que vocês nem imaginam. Agora, fico pensando quando eles dizem que lá no céu tem mansões, ruas de ouro e muros de cristal. Irmãos, casas, ruas são coisas dessa terra, não são coisas do céu. E é algo desse mundo, é daqui de baixo. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem guardado para nós. É algo que nós não imaginamos. Nós vamos ficar extremamente surpresos, nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos na glória, porque nada daquilo que nós imaginamos de fato nós vamos encontrar lá. Irmãos, casas, ruas e muros são coisas desse mundo. No céu não tem muro, não há nada para ser protegido lá. Por que você mura a sua casa? Para evitar que ela seja invadida, né? Para você estar protegendo o seu patrimônio, para evitar que de alguma forma você não seja roubado em alguma coisa. Irmão, no céu não tem bandido, no céu não tem um braço do MST, então não precisamos de muro. No céu não tem muro. Quando Ezequiel descreve os tronos de Deus, que não é só um, Ezequiel diz que o trono de Deus, um dos tronos de Deus, ele se move no ar. E quando algumas pessoas fazem uma interpretação de Ezequiel capítulo 10, sem o conhecimento da língua hebraica, eles pensam em discos voadores. Tem gente que acredita em disco voador porque vê uma das descrições do trono de Deus em Ezequiel 10 ou em outras partes do livro de Ezequiel. Quando eles verem rodas que giram entre si, eles pensam logo em disco voadores. Um trono que se move em todas as direções. Por que o trono de Deus se move em todas as direções? Porque esse trono representa a onipresença de Deus em todo e qualquer lugar. O livro de Jó nos chama a atenção para o fato de que tudo que acontece na terra, primeiro foi decretado no céu. Entenda isso: tudo que acontece na terra, primeiro é decretado no céu. Às vezes fico observando, né, algumas ideias erradas dessas seitas neopentecostais, que as pessoas tratam Deus como se fosse uma espécie de empregado, né? Vamos fazer um vigilhão. Eles me convidaram para ir para um vigilhão. Eu falei: se eu for, eu vou estragar a vigília de vocês. Eu vou levar um sermão lá que vocês não vão gostar. Melhor que eu não vou. Mas qual é a ideia? Vamos fazer um vigilhão com tantas horas de louvor, com tantas horas de adoração. Palavra não precisa ter, é só meia hora que eles vão me dar. Para quê? Aí tinha uma lista de coisas que eles iam fazer a vigília para Deus dar para eles. Isso é um absurdo.
Porque, queridos, tudo quanto nós estamos vivendo aqui na terra já foi decretado lá em cima. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele estabelece uma regra. No princípio criou Deus o céu e a terra, primeiro lá em cima, depois aqui embaixo. E observem como nós, seres humanos, andamos na contramão de Deus, porque nós buscamos em primeiro lugar as coisas de baixo e não as de cima. Por isso que nós somos infelizes, por isso que a maioria dos nossos projetos não dão certo e as coisas não acontecem, porque nós estamos buscando sempre as coisas da terra, desse mundo. E a ordem de Jesus é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de cima. Depois as coisas daqui da terra podem ser acrescentadas. Todas as coisas então que acontecem na terra foram antecipadamente decretadas no céu por aquele que está assentado no trono. O livro de Jó vai mais longe e diz que as bênçãos que recebemos é resultado também dessa disputa jurídica que acontece no céu, na esfera da justiça divina, de onde emana decretos, ou de onde emana um decreto geral, que não pode ser frustrado ou impedido. Lembrem do que Jó disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esse embate jurídico acontece com a presença de um acusador e de um defensor. Jó não teve a oportunidade de ter esse defensor, mas hoje, quando ele acontece, nós temos um advogado. Para que nós precisamos de um advogado, querido? Se não acontecesse essas acusações, esses embates jurídicos, talvez você esteja muito tranquilo em casa com tudo que você tem, e você nem imagina que é possível que Satanás esteja lá em cima dizendo: olha, esses teus filhos só te servem porque eles têm geladeira boa, geladeira cheia, conta bancária com dinheiro, está tudo bem com saúde, todos com saúde, estão todos tranquilos. Quando se fala em Jó, as pessoas só pensam no sofrimento, mas as pessoas não pensam de onde vem, qual é a causa, como acontece. Não é tão simples assim ser pai nesse mundo, não é tão simples assim ser crente. Esse embate jurídico, então, ele acontece na presença de um acusador, que é Satanás, mas ele acontece também na presença de um advogado, que é Cristo. E para que a justiça aconteça, Deus tem que ouvir os dois lados. Os dois lados são postos diante de Deus. A justiça, ela deve ser entendida no contexto de uma figura. Vocês já lembram como a figura é representada no nosso país? A figura da justiça? Em primeiro lugar, vocês vão pensar numa mulher que tem os olhos o quê? Vendado. Depois, ela tem numa das mãos uma balança, e na outra ela tem uma espada. Olhos vendados mostram imparcialidade, significa que a justiça tem que ser imparcial. A espada representa a força, coragem e a ordem para ser seguida dentro das regras necessárias para se impor o direito. A justiça, para ser justa, ela tem que ser equilibrada. Agora, o nosso país está longe de ter uma justiça cuja figura a representa, principalmente as atitudes da nossa Suprema Corte hoje, tá? Nosso Supremo Tribunal Federal, entre aspas. Irmãos, Levítico 19:15 diz: não cometerás injustiça no julgamento. Isso vem desde o princípio da humanidade. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça julgarás teu próximo. Essa é a recomendação de Deus para nós. Se houver parcialidade, não é justiça. Então Deus decide abençoar Jó. Preste atenção, Deus decide abençoar Jó. Os sábios judeus dizem que Deus decidiu dar mais bens para Jó, abençoar Jó ainda mais. E a notícia correu o reino espiritual.
Satanás ficou sabendo e ele veio questionar. E começa aí o embate jurídico. Começa com Satanás acusando Jó. E ele diz: olha, Jó só é fiel porque justamente isso que o Senhor quer dar para ele, mais bens e mais riquezas, são os bens que ele tem, são as riquezas que ele tem, que faz com que ele seja fiel ao Senhor. Se o Senhor tirar tudo isso dele, ele vai blasfemar contra o Senhor e vai virar as costas para o Senhor. Irmãos, Satanás então acusa Jó de ser interesseiro. Jó não tem um defensor aqui jurídico como Jesus. Ele próprio tem que ser seu defensor. Então Satanás está olhando para o exterior de Jó. E graças a Deus que ele não conhece o nosso interior. Só quem conhece o nosso interior é Deus. E Deus olha para o interior de Jó. O Jó que Deus criou, o Jó que Deus moldou, o Jó que Deus colocou nesse mundo para a glória do seu nome. Então, quando em vez eu digo para vocês que o homem possui direito e possui avesso. Direito é o homem visto por fora, o homem corpo. Avesso é o homem visto por dentro, o homem alma, o homem sentimento. E Deus olha para o interior de Jó. Isso significa que Satanás ele jamais vai ser justo, porque ele não consegue olhar o nosso coração, ele vê apenas o exterior. Então todo julgamento de Satanás a nosso respeito pode estar equivocado. Por isso que Jesus disse, e aqui quero abrir um parêntese, porque tem pessoas que não entendem as Escrituras, e quando a gente começa a fazer uma avaliação com relação a uma atitude errada de alguma pessoa, geralmente o que está errado diz assim: não julgueis. Aí dizem: você não tem o direito de me julgar. Tem, querido? João 7,24. Sabe o que está escrito lá? Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Sabe o que isso significa? Que eu tenho uma vara de medir as atitudes, os pensamentos, as ações dos seres humanos. É através dela que deve ser emanado um julgamento. Então, Jesus nos chama a atenção, e o apóstolo Paulo vai mais longe, escrevendo aos Coríntios: se nós não temos condição de julgar aqueles que estão dentro, como é que nós vamos julgar um dia os de fora? Antes de dar a sua opinião, Jesus está dizendo aqui em João 7,24: antes de você dar a sua opinião, antes de você emitir o seu julgamento, evite preconceitos, não leve em conta as aparências, porque as aparências enganam. Cuidado com as aparências. Em outras palavras, não me condene pelo que os seus olhos veem. Não me condene pelo que os seus olhos veem. Nós temos o hábito de condenar as pessoas de imediato, basta olhar. Nem pela sua cor, nem pelo fato de eu ter ou não recursos. Então Satanás está olhando o homem por fora, rico, próspero materialmente, o exterior de Jó. Deus olhou para o coração de Jó e decretou: pode tirar tudo, mas não toca na vida dele. Surge uma pergunta aqui: por que Satanás não tirou a mulher de Jó? Por que Deus deixa? Porque ela tinha que cuidar dele. Também alguém teria que dar uma perturbada nele de vez em quando, porque essa vida sem uma perturbaçãozinha não tem graça. Então, irmãos, Deus olhou para o coração de Jó. Satanás tocou na reputação de Jó, Satanás tocou nos bens de Jó, e por último, no que Jó mais amava, eram os seus filhos. Mas Jó não blasfemou. Uma lição para os pais: Deus pode tirar nossos filhos, não se desespere. Se Ele quiser, Ele pode dar outros, melhores ainda. E sabem por que Jó não blasfemou? Irmãos, porque Jó sabia
que tudo que ele tinha não era dele. Nós temos o hábito de abrir a boca e dizer, sabe, meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos, meu filho, meu isso, meu aquilo. Você não tem nada. Na realidade você não é nem nada, quanto mais tem alguma coisa. Nós somos mordomos, recebemos isso de Deus para administrar. Então, quando Jó perde tudo e Satanás pensa que ele vai blasfemar contra Deus, Jó louva a Deus na miséria. Sabe o que ele diz? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somente um pai que tem consciência de que seus filhos pertencem a Deus pode dizer algumas palavras como essa, ou pode dizer essas célebres palavras que está no capítulo 1, no verso 21 do livro de Jó. Em poucos dias, irmão, Satanás começou a cumprir o seu plano. Poderia fazer qualquer coisa, menos matar Jó. Em poucas semanas, Jó estava apodrecendo. Alguns estudiosos dizem que era uma espécie de lepra maldita, uma espécie de lepra que vem de Satanás, algo pior do que a própria hanseníase existente nesse mundo. Agora, em si a lepra, ela é uma peste cruel. Vocês sabem por que a lepra simboliza o pecado? Hoje eu falei isso, expliquei de manhã. Porque a lepra, ela retira a sensibilidade da nossa carne, da nossa pele. E o pecado, ele tira a sensibilidade da nossa mente. Então, um leproso, você pode fazer o que quiser com ele, ele não vai sentir nada. A lepra, espiritualmente falando, o pecado, o sujeito pode cometer qualquer tipo de pecado e ele faz isso de forma fria, porque ele já não sente mais nada, a sua mente está cauterizada. Eu comecei essa reflexão falando da Suzane, que mandou matar os pais, e observem que muitos relatos acabam dizendo que depois disso ela vai para o cabeleireiro. Então, mente cauterizada, a lepra já havia tirado toda a sensibilidade dela. Ali não estava mais o seu pai, estava ali um animal que pode ser morto a pancadas, não é? Então, os leprosos, queridos, eles poderiam ser queimados vivos, e eles continuavam olhando de pé para os seus algozes, porque eles não estavam sentindo absolutamente nada. Sabem por que os leprosos eram levados para morrer fora de casa, longe dos parentes? Porque a lepra comia toda a extensão da boca e dos olhos. O leproso morria como um zumbi, fazendo careta, mostrando os dentes. Era algo extremamente assombroso. Jó estava apodrecendo, e para não atrair as aves e os animais que comem carne podre, vocês sabem o que Jó fez? Jó procurou uma espécie de morro, Jó procurou uma montanha pequena, ele cavou um buraco, e ele se meteu nesse buraco para que o mau cheiro não saísse, não se espalhasse, para que não atraísse certos animais. Os abutres e os coiotes mesmo assim sentiram o cheiro, aproximaram-se de Jó. Segundo os talmudistas, esse mau cheiro atingia quilômetros de distância, mas nenhuma ave do céu e nenhum animal fez qualquer tipo de coisa contra Jó, porque Deus o protegeu e Deus o guardou. Queridos, há muitas coisas, há muitos outros detalhes sobre a vida desse homem, mas o nosso tempo não nos permite mais a fundo. Vamos guardar para uma outra oportunidade. Mas pense nisso: o pai amoroso, o pai líder, o pai que dá o melhor de si, o pai que cuida dos seus filhos, e de repente ele perde tudo. Vamos tirar algumas lições aqui para pais e para filhos, porque aqui quem não é pai é filho, quem não é filho é pai. Fora ficam as mães. Isso não significa que as lições também não sejam para vocês. Em primeiro lugar, seja um líder espiritual. E aqui não estou falando só com os pais, estou falando também com os filhos, porque a última palavra profética de Deus no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, diz que a vinda de Jesus faria conversão
entre o coração do pai com o coração do seu filho. Então, se você é pai, se você é filho e vocês vivem distantes, eu rogo a Deus que a cruz de Cristo seja colocada diante de vocês, porque Malaquias diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Um dia me perguntaram: pastor, quais são as maldições que vêm sobre a terra quando pais e filhos não são convertidos? Em primeiro lugar, a maldição de uma relação gelada, fria, onde as pessoas não conversam, onde as pessoas não trocam ideia, onde pais e filhos não se amam, onde pais e filhos não desenvolvem projetos, onde pais e filhos não convivem. E hoje é extremamente fácil pais e filhos não conviverem, porque nós cometemos erros gravíssimos na nossa educação hoje. Qual é o nosso projeto como pai? Fazer uma casa grande, um quarto para cada filho, né? Com televisão, com ar-condicionado, coisa de primeira, e aí você coloca ele lá. Sabe qual é a última pessoa que ele vai lembrar na face da terra? Você. Ele vai ficar muito ocupado com a televisão, com o ar-condicionado, com o celular, né? E aí às vezes você chama para almoçar e não vem, porque ele está na toca. Ele tem uma toca própria, de lá ele não sai. Então seja um líder espiritual, que Deus converta o coração dos pais aos filhos, para que retire esse distanciamento, essa maldição da face da terra. Pais e filhos precisam suar amor, carinho uns pelos outros. Queridos, Jó fazia sacrifícios espirituais. Jó tinha filhos pecadores, por isso ele não se descuidava em conduzi-los ao Senhor. Ao fim de cada festa, Jó chamava seus filhos em particular e os santificava. Nós não sabemos em detalhes o que aconteceu nessas festas, mas os filhos de Jó eram festeiros, e ao final de cada festa, Jó realizava sacrifícios para purificar seus filhos. Então seja um líder espiritual. Segundo lugar, seja um exemplo de conduta. Eu sei que é difícil, mas Jó, a Bíblia diz que ele era um homem correto, era um homem equilibrado, que fugia do mal. Fugir do mal significa evitar o mal. Agora, evitar o mal e obedecer ao Senhor não significa que ele não tenha errado na vida. Cometeu o erro. Terceira lição: esteja pronto para perdas. Terceira lição: esteja pronto para perdas. De uma hora para outra, ou você pode perder seu pai, ou você pode partir. E queridos, nós estávamos nos arrumando para vir para cá. Eu queria ver alguma coisa de esporte, mas, né, eu não me odeio esporte. Eu gosto dela, não vou nem falar para vocês o que ela ouve. Aí ela já botou num filme lá, o que estava passando? Um filme intitulado Busca Implacável. Eu acho que todos os atores já morreram, porque ele é tão velho, né? Nesse filme Busca Implacável, tem uma lição lá interessante. Qual é a lição? A filha vai fazer uma viagem com os colegas, esconde do pai, e ele diz: quando chegar lá você me liga, fique em contato comigo. Agora, quem é o pai dela? É um cara, gente especial, que conhece, sabe tudo de segurança, né? Negócio impressionante. E ela chega lá, primeira coisa que ela faz. Qual é a primeira coisa que ela faz? Aqui ninguém assistiu o filme, o único carnal aqui sou eu. Não, a primeira coisa que ela faz é desobedecer o pai. Pô, vocês estão muito devagar. Desobedece o pai. E quem é mais relaxado dos dois? Quem é que solta as rédeas? A mãe. Aí ele liga para casa da mãe, né? Que já está com outro marido, e diz assim: a fulana não ligou, e ela diz assim: olha, vai dormir, ela tem 17 anos, como se 17 anos fosse alguém extremamente cabeça feita, né? Fosse extremamente adulta, tudo certinho. Vai dormir, toma alguma coisa e vai dormir. Logo em seguida, né, ela é raptada para ser vendida como garota de programa. E aí depois a célebre mulher olha para ele e diz assim: traz minha filha de volta. É dela, não é dele. O cara que
cuida, cara que se preocupa, cara que procura dar proteção, é o primeiro a ser rejeitado. Então, querido, esteja pronto para perdas. Derrotas e vitórias nos habitam. É possível que você tenha uma vida extremamente vitoriosa, como o Nicolas, até hoje, né? Nicolas foi um garoto que eu orei ontem. Espero que Deus imponha todas aquelas horas, aqueles pedidos na vida dele e o faça vitorioso. Mas derrotas e vitórias nos habitam. Nós somos levados a perdas na vida. Quarta lição: desenvolva uma confiança inabalável em Deus. Desenvolva uma confiança inabalável em Deus. Olha o que Jó diz. Satanás, ele pode nos afligir, ele pode quebrar as nossas economias, ele pode tocar nos nossos filhos, mas ele só faz isso com a permissão de Deus. Ele não pode nos afligir, ele não pode quebrar as nossas economias, ele não pode tocar nos nossos filhos, ele não pode tocar no nosso corpo sem a permissão de Deus. Agora vigie, que pode estar acontecendo alguma coisa no tribunal que você nem imagina. Jó disse, quando ele está no fundo do poço, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho falado para vocês da Bíblia em português, né? Da fragilidade de detalhes. A Bíblia hebraica diz: eu sei que o meu vingador vive. Então Jó, além de ter a confiança em Deus, ele sabia que Deus ia restituir, porque Deus é justo. Eu sei que o meu vingador vive, e por fim se levantará sobre o pó. Ou seja, uma versão antiga diz assim: eu creio num Redentor vivo que pode me fazer voltar do pó. Olha a confiança desse homem. Se eu morrer, Deus pode me fazer voltar do pó. Essa é uma das referências, uma das poucas referências que nós temos no Antigo Testamento acerca de um homem que está falando do conhecimento da ressurreição. Ele está dizendo: eu sei que Deus pode me trazer do pó de volta. Então, desenvolva uma confiança inabalável. A morte não diz a última palavra. Confie em Deus, que é o Senhor, não tema nada. Um dia estava indo para a mineração Taboca trabalhar dentro de um ônibus, e isso às vezes eu faço brincando. Eu fiz isso dentro do avião uma vez. Alguém disse: olha, o ônibus está para cair num abismo. Eu falei: estou nem aí, o ônibus não é meu. Lembra aqueles voos da FAB, do Correio Aéreo Nacional? Havia um velho batendo lata, do meu lado uma senhora morrendo de medo, e eu lendo um livro do Joseph McDowell, Evidências que Exigem um Veredito, falando sobre a pessoa de Jesus. E ela disse: moço, o senhor não está com medo? Eu falei: não, senhora, o avião não é meu. Vou ter medo para quê? Não tema nada. Quinta lição: considere o sofrimento como prova da sua fé e da sua consagração. Pedro diz que, se preciso for, nós vamos ser testados. Ninguém quer ser testado. A pseudo-igreja de hoje trabalha para que você seja aquele crente imbecil, idiota, que só pensa em vitória, que não é preparado para enfrentar tribulação e dificuldade. O negócio é tão absurdo que eles dizem que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu quero saber quem são os santos que vão ser vencidos no Apocalipse. Então, o Jó tem três amigos assim muito chegados, né? Um deles, ele faz, presta atenção que está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade. Ele disse que Deus castiga uma pessoa, e quando essa pessoa muda, Deus livra ela de todos os problemas. A Bíblia não ensina isso. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus vai eliminar das nossas vidas todas as aflições e sofrimentos. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Os santos nem sempre são poupados desses sofrimentos. Sabem por quê? Aqui tem mais uma lição: os retos também sofrem.
Os retos também sofrem. Jó cavou um buraco numa montanha, usou cinza para quê? Para conter o pus que saía das suas enfermidades. Dizem os sábios rabinos que Jó sofreu durante 1 ano e 4 meses, parecia uma eternidade. Quem de nós suportaria aquilo? Jó ouviu coisas absurdas de seus amigos que não entendiam o que estava acontecendo, e ouviu coisas desagradáveis da esposa. Então cuidado com o que você ouve. Você não tem obrigação de ouvir todas as coisas. Existem pessoas que falam coisas sem saber absolutamente nada do qual o propósito de Deus em afligir um dos seus filhos. Ele não sabe. Então não ouça ninguém. Gente que fala, gente que dá palpite sem saber a realidade. A mulher de Jó disse: rompe com esse teu Deus, quebra com ele, né? A palavra em português é amaldiçoa esse teu Deus e morre. Agora preste atenção, ela diz, né, no português, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não é mais dela. O Deus é só Deus de Jó. Era dela enquanto ela estava na bênção, enquanto ela comia carneiro gordo assado, né? Enquanto ela vestia o melhor linho, morava nas melhores tendas. Era dela, agora não é mais, é só de Jó. Uma outra lição, querido: nunca murmure ou blasfeme de Deus. O diabo adoraria isso. O diabo adoraria isso. Ouvir da sua boca você blasfemando e falando contra Deus. Jó continuou firme, corpo apodrecido, na miséria de um buraco imundo. Lá ele comia, lá ele fazia suas necessidades. Não tinha mais cheiro. Surge um vento ao lado do buraco. Ele não sente, ele não vê, ele apenas ouve. E ele ouve um vento. Sabe o que isso significa? Culto não é para você vir para cá sentir nada ou ver nada. Tem gente que quer ver as coisas no culto. Tem gente que acha que no culto tem que acontecer algum espetáculo para ela ver, ela tem que sentir algum tipo de arrepio. Se você estiver se arrepiando aqui dentro, me chama que eu repreendo logo, ou então a gente desliga o ar-condicionado. Tá? Mas tem gente que quer sentir, gente que quer ver as coisas. E aí Eclesiastes 5 diz que isso é sacrifício de tolo, isso é tolice. Procure ouvir, porque ouvir é a melhor coisa. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Chega o vento, ele não vê, ele não sente, mas ele ouve. E do meio do vento Deus falou e disse: Jó, eu sou aquele que mantém todas as coisas no lugar. Foi eu quem criou céu, terra, sol. Sou eu que tenho o domínio sobre todas as coisas. Eu vou restaurar sua casa, eu vou restaurar sua família, eu vou restaurar sua honra. Deus não precisa se esforçar para fazer nada. Deus não precisa que você faça obra alguma para que mova Ele. Deus faz se Ele quiser. Deus não precisa de motivos para restaurar a vida de nenhum dos seus filhos. Basta Ele querer. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Deus não se explica. E Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Sabe por quê? Porque a restituição é um ato de justiça divina. A sua vida como pai e como filho pode mudar a qualquer momento. Eu vou repetir: a sua vida como pai e como filho pode mudar a qualquer momento, de uma hora para outra. Esteja pronto para o sofrimento, mas nunca perca a esperança da bênção, porque creia que Deus vive, como disse Jó, e Ele pode mudar a sua vida, restaurar a sua sorte.